Olá, grão-concurseiros! Olá, futuros servidores públicos! Sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Estamos aqui para continuar nossa aula de informática para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, nosso projeto 8020, onde eu vou falar 20% da matéria e cai 80% na prova. O assunto que a gente vai falar hoje vai ser correio eletrônico. Mas antes de prosseguir no assunto, segue lá no meu Instagram, @professor.leonardo.vasconcelos. Bora para a aula! Quando a gente fala de correio eletrônico, a primeira coisa que a gente precisa saber é a definição. O que é correio eletrônico? Cuidado! Correio eletrônico é o serviço de computação nas nuvens que me permite trocar mensagens, a gente chama de e-mail, mensagens eletrônicas, e-mail, entre um cliente e outro. Precisa estar na mesma empresa? Não. Precisa ter no mesmo servidor de correio eletrônico? Não. Precisa estar ao mesmo tempo? Também não. Ele é assíncrono, ou seja, eu escrevo, envio e a hora que o outro usuário quiser, ele entra e visualiza a mensagem. Não precisa estar ao mesmo tempo. Então, ele é assíncrono, cada um no seu tempo. Precisa estar no mesmo servidor? Não, eu posso estar usando no Outlook da Microsoft e mandando e-mail para o Gmail, que é da Google, e vice-versa, sem problema nenhum. Funciona. São algumas perguntas iniciais que podem estar na prova. E agora vamos ver a definição. Correio eletrônico, ou simplesmente e-mail, é um método que permite compor, enviar, receber mensagens através de sistema eletrônico de comunicação. O termo e-mail é aplicado tanto aos sistemas, aos programas que utilizam a internet ou que são baseados nos protocolos POP3, IMAP e SMTP. Mais para frente na aula a gente vai entender melhor. Esses três protocolos são muito perguntados em prova. Assim como pode ser utilizados na intranet. A intranet é a rede privada interna de uma empresa, que também permite que você troque mensagens dentro de uma empresa e organização. Dentro de uma empresa e organização, pode ser utilizados os mesmos protocolos da internet, POP3, IMAP e SMTP, ou protocolos proprietários, ou seja, que é aqueles de dentro da empresa. Agora que a gente entendeu a definição, vamos lá para a prática, o que mais cai em prova. Primeiro, como é um endereço eletrônico? Como é um endereço de e-mail? Primeiro, a gente vai encontrar o nome do usuário. Depois, entre o nome de usuário e o nome do provedor, você vai encontrar o arroba, em inglês, @ nome de usuário, arroba, e seu servidor de correio eletrônico, ou o nome do provedor com seu domínio. Na prática, esse e-mail aqui é real, é meu e-mail, preparatória informática, que é meu nome de usuário, gmail.com, onde o Gmail é o nome do meu provedor e .com seria o domínio comercial. Na hora da prova, ele pode perguntar qual deste é e-mail, qual deste é uma página de web, qual deste é o nome de usuário da rede social. Então, você tem que estar prestando atenção para não errar. Quando falar de e-mail, não começa com www, não é isso. Vai começar com o nome do usuário. Leonardo Vasconcelos, João, Maria. Depois vai ter o arroba, obrigatório. E, por último, o seu servidor de correio eletrônico. O Outlook, Hotmail, MSN.com, todos esses da Microsoft. Gmail.com, yahoomail.com.br, todos esses são exemplos de serviços de correio eletrônico. Agora que a gente entendeu como é um endereço de correio eletrônico, vamos entender como escrever, como compor, como redigir uma mensagem eletrônica. Primeiro passo, obrigatório, sempre, o campo de. Na hora da prova pode aparecer o campo from. Esse campo geralmente é preenchido de maneira automática, de maneira obrigatória.
que significa isso? Se eu estou usando um servidor de correio eletrônico, automaticamente ele vai pegar o meu endereço de correio eletrônico e vai colocar no campo D. Pode acontecer de eu ter mais de um endereço de correio eletrônico, aí vai aparecer uma setinha aqui apontando para baixo, simplesmente para você trocar o remetente, mas os dois são contas do usuário, se estão cadastradas, tem que ter o login e senha para poder mudar de uma conta para outra. Pronto, esse é o remetente, quem vai criar, compor, enviar a mensagem. Depois, a gente tem que preencher pelo menos um desses três. Esses três campos são os campos de destinatário. O campo para, também chamado de campo to, é meu destinatário principal, aquele que eu quero que leia, responda, interaja no e-mail. O campo CC, do inglês vem de carbon copy, em português seria cópia carbono, ou simplesmente, em prova, com cópia. É meu destinatário secundário. O que significa um destinatário secundário? Aquele que eu quero que só acompanhe, só visualize, que ele saiba que eu enviei para o meu destinatário principal. Não necessariamente vai ser que vai interagir. E, por último, o campo CCO, abreviado do inglês BCC, que vem de Blind Carbon Copy, que em português a tradução literal seria cópia carbono oculto, ou já vi em prova com cópia oculto. Esse é meu destinatário oculto. O que significa isso? Ao enviar o e-mail, ele também vai receber o e-mail, assim como todos os destinatários recebem um e-mail simultaneamente, ao mesmo tempo, com o texto, com o anexo, tudo que você mandar para um dos destinatários, campo para, por exemplo, os outros também vão receber, CC e CCO, vão receber igualzinho a mensagem, ao mesmo tempo, se tudo estiver funcionando. Não tem ordem de preenchimento. Ah, tem que obrigatoriamente preencher o campo para? Não, eu posso deixar em branco, desde que eu coloque um destinatário. É obrigatório preencher o campo CC para depois preencher o campo CCO? Não! É obrigatório ter um destinatário. Tanto faz se é no campo para, no campo CC ou no campo CCO. Posso preencher somente o campo CCO? Pode! Posso botar mais de um destinatário em cada um dos campos? Pode, eu posso botar vários destinatários no campo para, posso botar vários destinatários no campo CC, posso botar vários destinatários no campo CCO. Tem que ter pelo menos um em qualquer um desses destinatários para poder enviar. Então, o destinatário é obrigatório? É. O campo para é obrigatório? Não. Campo CC é obrigatório? Não. Campo CCO é obrigatório? Não. Pelo menos um destinatário entre para CC e CCO tem que estar preenchido. Então, os únicos dois campos obrigatórios é o do remetente e um destinatário, pelo menos um. Campo assunto. O campo assunto, em inglês subject, não é obrigatório, pode ficar em branco, mas ele serve para juntar, unir e agrupar mensagens com o mesmo assunto. Logo abaixo, aqui não está aparecendo, ia ter uma caixa que eu posso escrever um texto sem formatação. Ou seja, um texto puro, ou um texto em HTML, linguagem de marcação de hipertexto, que pode ter links, que pode ter negrito, itálico, sublinhado, aumentar a fonte, diminuir a fonte, alinhamento de parágrafo. Tudo que você vê numa página de web, o HTML é a linguagem de marcação de hipertexto, é a linguagem utilizada para criar página de web, pode ter no corpo da mensagem, no corpo do texto de uma mensagem. E, por último, pode ter, não é obrigatório, anexos. Pode ter esse desenho, que é um dos tipos de clips, pode ter esse outro desenho, que é um outro tipo de clips, mas geralmente você vai ver o desenho de um clipsezinho, aqueles clipes prendedor de papel, aqui ó, mais um desenho.
Tem vários, depende do seu programa. Aqui, por exemplo, na parte de cima até aqui, é como você preenche no Outlook. O Outlook, ele é um programa da Microsoft. Aqui embaixo é o padrão utilizado no Gmail, tá? Então, é igual, não vai fazer diferença nenhuma. No Gmail tem obrigatoriamente o campo D, tem que preencher pelo menos um dos destinatários entre o para, CC e CCO. Não é obrigatório preencher o assunto, não é obrigatório preencher o corpo da mensagem, não é obrigatório preencher o anexo. Então aí, já aprendemos a primeira parte que pode ser cobrada e muito cobrada na sua prova. Agora preste atenção no que eu vou dizer, que é recorrente na hora da prova. O campo CCO, o campo onde está a cópia carbono oculto, nunca vai ser visto pelos outros destinatários. Então, quem está no campo para não vê o CCO. Quem está no campo CC não vê CCO. Quem está no campo CCO não vê outros usuários que estão no CCO. O único que sabe quem está no CCO é o remetente, porque ele preencheu a mensagem. Somente ele sabe todos os CCOs, mas ninguém, além do remetente, sabe quem está no CCO. CCO é o destinatário oculto. Se ele está oculto, ele nunca vai receber uma resposta. Mais para frente a gente vai ver responder para todos. Não há resposta para o CCO, mas o CCO pode responder a todos. A gente vai ver com calma. Então, agora que a gente aprendeu as partes principais de um e-mail, na hora de preencher, compor uma mensagem, vamos entender as caixas de e-mail. Por padrão, a maioria dos servidores, serviços de correio eletrônico, tem essas pastas aqui. Caixa de entrada, caixa de saída, enviados ou e-mails enviados, ou também chamado de itens enviados, rascunho, lixeira ou itens excluídos e, por último, lixo eletrônico ou spam. Vamos entender cada uma dessas. Uma mensagem foi enviada por um serviço de correio eletrônico de um usuário para outro. Por padrão, ela vai chegar numa caixa de correio eletrônico e passar por que a gente chama de filtro. Se não for filtrado, não houver nenhum filtro regulado pronto para ela, a mensagem vai chegar na caixa de entrada. Então, um usuário recebe as suas mensagens, consegue visualizar as mensagens que chegaram pela caixa de entrada. Observação, banca VUNESP. Olha a observação. Se a caixa de entrada estiver cheio, ou seja, por exemplo, todo o limite da minha caixa é 5 GB. Eu já ocupei 5 GB. Se chegar mais um e-mail, automaticamente vai ser recusado. Não vai receber ele, não vai dar notícia que eu recebi. Vai ser recusado. Eu não vou nem saber que me enviaram. Recusa se tiver cheio a sua caixa de e-mail. Então, por padrão, passa por um filtro. Se não for filtrado, caixa de entrada, caso também não esteja cheio. Existe um filtro chamado filtro anti-spam. Filtro anti-spam. Então, supondo que a mensagem passou pelo filtro e o filtro anti-spam encontrou que é uma mensagem do tipo spam. Spam, e-mail indesejado, não solicitado, enviado geralmente em massa para um grande número de usuários, onde o usuário não pediu para receber, onde o usuário não conhece o remetente, onde o usuário não solicitou aquela mensagem, ou seja, foi enviado para o usuário sem que ele quisesse. Muitas das vezes com conteúdo comercial, uma propaganda. Isso é considerado spam. E-mail desejado, não solicitado, enviado em massa para um grande número de usuários, onde o destinatário não solicitou, não pediu, não conhece quem enviou. Spam.
E spam, na hora da prova, também pode ser chamado de lixo eletrônico. Então, supondo que é um lixo eletrônico, pode ser que essa mensagem seja filtrada e caia na caixa lixo eletrônico, também chamado de spam, permanecendo até 30 dias ou ser excluída. Então, por padrão, ele permanece ali, por padrão, permanece como lixo eletrônico até 30 dias ou até o usuário ir lá e excluir. Beleza? Existe um outro filtro proprietário. O que significa isso? O usuário pode criar filtros. Supondo que eu crio um filtro chamado família. Crio um filtro chamado Gran Curso Online. Eu posso criar novas, essas aqui são pastas, também chamado de caixas de e-mail. Eu posso criar minha própria caixa. Supondo que eu criei uma caixa chamada família, a outra eu posso criar chamado trabalho. Posso criar quantas caixas eu quiser para organizar os e-mails que eu estou recebendo. E posso criar filtro para automaticamente uma mensagem que chegar com determinada regra que eu criei, esse filtro é uma regra, seja filtrado e caia na pasta desejada, pasta criada pelo próprio usuário. Tudo bem aqui? Bora lá. E-mail chamado de rascunho. Eu estou criando, mas não enviei. Ele fica lá na caixa de rascunho, ele é salvo na caixa de rascunho, esperando que você termine de editar e clique em enviar. Não foi enviado, não enviei, não enviado. Fica na caixa de rascunho. Tá, beleza. Você pode clicar agora em enviar. Pode acontecer duas situações. Uma, ir para a caixa de saída, outra, ir para a caixa enviados, e-mails enviados. Caixa de saída. Foi aquele e-mail que eu terminei de editar, cliquei em enviar, porém, não foi enviado. Ele permanece na minha caixa. Por quê, professor? Porque naquele momento o seu serviço ali, seu programa, aplicativo de correio eletrônico, não conseguiu contato com o seu serviço de correio eletrônico, não conseguiu sair a mensagem. Então ele fica na caixa de saída aguardando a reconexão do serviço, estabelecer novamente essa conexão para poder enviar. Enquanto não sair da máquina, eu já cliquei em enviar, mas não saiu, fica na caixa de saída. E-mails enviados, itens enviados, enviados. Aqui, ó, já saiu a mensagem. Então, eu cliquei em enviar e ela já foi para o servidor de correio eletrônico e a partir de agora não tem mais como voltar. Ele vai lá para a caixa chamada de enviados ou e-mails enviados ou itens enviados. Preste atenção, se eu apagar de rascunho, ele exclui permanentemente. Se eu apagar de lixo eletrônico ou spam, ele exclui permanentemente. Porém, da caixa de entrada, do itens enviados, e-mail enviados, da caixa de saída, se eu apagar, ele vem para essa caixa daqui, que é lixo eletrônico, itens excluídos. Ou seja, se eu deletar, se eu apagar, se eu excluir, vai para a lixeira, também chamado de itens excluídos. Na lixeira, eu posso restaurar. Na lixeira, eu posso recuperar. Ele fica ali na lixeira até você excluir permanentemente. Enquanto você não excluir, está ali, ocupando espaço da sua caixa de e-mail, tá? Então, são essas caixas que podem ser perguntadas na sua prova sobre e-mail. Agora vamos falar de como configurar
um cliente de e-mail, cliente de configuração de e-mail. Temos o protocolo de envio SMTP. Em um último concurso aí também já vi o SMTP-S. Temos o protocolo IMAP ou IMAPs, POP3 ou também chamado de POP. Vamos falar de cada um desses protocolos de e-mail. Eu só tenho um protocolo chamado SMTP ou SMTP-S, que serve para enviar. Esse protocolo é único, não existe outro para envio de e-mail. Então, o SMTP, tá vendo o S? Na hora da prova, você vai lembrar assim, ó, sai mensagem. Ou sua mensagem está partindo, SMTP. É o protocolo de transferência de correio simples, Simple Mail Transfer Protocol, protocolo padrão de envio de e-mail através da internet. Então, o cliente vai usar o protocolo SMTP para enviar o e-mail para um servidor de correio eletrônico. Um servidor vai usar o protocolo SMTP para enviar para outro servidor de correio eletrônico. O servidor vai enviar o e-mail para o cliente. Não, ele não envia o e-mail para o cliente. O cliente que vai ler o e-mail. E aí, para leitura, ele vai ver o IMAP ou o POP. Qual a diferença? Que o POP vai baixar tudo para o cliente. O IMAP é online. Isso aqui é para receber. E esse aqui é para enviar. E entre um servidor e outro, há o envio e o recebimento. Então, quer dizer que o SMTP serve para receber e-mail? O cliente não. Ó. O cliente é POP, ou também chamado de POP3 e MAP. É só entre servidor e servidor. Esse protocolo, por padrão, ele funciona na porta 25, bem antigamente. Aí depois ele passou para a porta 465, criptografado com SSL, e atualmente ele está na porta 587, criptografado com TLS. Isso significa que ele é seguro quando se usa criptografia. Vamos lá, o outro protocolo que pode cair na sua prova é o IMAP, protocolo de acesso à mensagem de internet. Internet Message Access Protocol. Tá vendo que começa com a letra I? Eu falo que ele é interativo, porque ele precisa da internet para funcionar. É um protocolo que permite receber as suas mensagens, porém, ele não vai baixar para a sua máquina. Quando você conecta no seu serviço de correio eletrônico usando o IMAP, ele vai lá no servidor, pega o cabeçalho das mensagens. Ó, tem isso aqui de mensagem. Ao clicar na mensagem, ele vai lá no servidor, olha, tá aqui sua mensagem. Quando você clica no anexo, ele vai lá, opa, vou fazer o download agora. Então é tudo interativo, tudo online, precisa estar o tempo todo conectado. Porta padrão era a 143, hoje ele é criptografado com TLS SSL, aí pode ser chamado de IMAP 4 ou IMAP S, tá? S de security, seguro. Na porta 993. Mais importante, ficam armazenados no servidor essas mensagens. Pode ser configurado em programas de correio eletrônico como Mozilla Thunderbird, o Outlook, o próprio aplicativo Gmail. Agora, vamos falar do POP, também chamado de POP3. É o protocolo dos correios, Post Office Protocol, POP3. É um protocolo utilizado no acesso remoto à caixa.
de e-mail para receber as suas mensagens. Ele vai receber como? Transferindo sequencialmente para a máquina local. Ele vai fazer download, uma depois outra, depois outra, depois outra, a mensagem inteira, seus anexos, tudo vai transferir para a máquina local. E na máquina local, você mesmo fora da internet pode ler as mensagens que ele já baixou. Por padrão, ele funcionava na porta 110, hoje atualmente criptografado com segurança na porta 995. Webmail. Webmail é o e-mail que funciona no seu navegador. Quando a gente fala de navegador de web, ele utiliza praticamente esses dois protocolos, HTTP ou HTTPS, para acessar uma página de internet. Então, é uma World Wide Web, é uma página de internet, onde nessa página permite ler e escrever usando o navegador. Então, qual é a vantagem do webmail? É não ser necessário instalar um programa específico. Basta ter internet e um navegador para você poder acessar seu webmail. Então, tá aí. Cuidado, se perguntar para você, HTTPS permite acessar a sua caixa de correio eletrônico? Se você estiver usando webmail, sim, sem problema nenhum. É ela que vai utilizar para um programa cliente de e-mail acessar e ler as... Não, programa POP3 ou IMAP para receber, SMTP para enviar. Por webmail, sem instalar nenhum programa, HTTP ou HTTPS. Funções: responder, responder a todos e encaminhar. Então, supondo que eu tenho uma mensagem de Léo para Gabriel e Rodrigo, com cópia para Andréia e o Érico, com cópia oculta para Gisele e para... vamos lá, pegar mais um nome aqui, para Ana. Assunto, vou botar aqui, ó. Assunto seria leo@gmail.com. O corpo da mensagem está aqui, ó. joão@gmail.com. E o anexo vai estar aqui, por exemplo, foto.jpg. Pronto, supondo que foi enviado o e-mail assim. Quem recebe o e-mail? Quem recebe é só quem está aqui, ó, para CC e CCO. Nesse caso, Gabriel, Rodrigo, Andréia, Érico, Gisele e Ana. Supondo que todos estão usando o @gmail.com, tá? Quem recebe é o destinatário. E nesse caso, quem está no campo para, campo CC e campo CCO. Quem sabe quem está no campo CCO? Somente o remetente. Quem é o remetente da mensagem? Nesse caso é o Léo. Léo sabe do CCO. Mas quem? Ninguém. Ninguém mais, além do Léo, sabe dos CCOs. Assunto recebe e-mail? Não, assunto é assunto. Corpo da mensagem recebe e-mail? Não, corpo da mensagem é texto. Também não recebe. Pronto. Supondo que eu enviei esse e-mail. Se qualquer um dos destinatários, Gabriel, Rodrigo, Andréia, Érico, Gisele e Ana, qualquer um dos destinatários, clicar em responder, a resposta vai ser assim, ó, de quem clicou, para Léo. O CCO vai estar em branco. O assunto vai estar ou assim, ó, ou reis, 2 pontos e o que estava escrito lá, leo@gmail.com. O corpo da mensagem em branco e o anexo também em branco. Então, se clicar em responder, é assim que vai ser a resposta. De
quem clicou, para Léo, sem cópia para ninguém, o assunto Reis, corpo da mensagem em branco e anexo em branco. Agora, supondo que clicou em responder para todos. Quem clicou? Vai lá no campo D. No campo para, vai lá para o Léo. E com cópia, o com cópia é todo mundo que está aqui, ó, no campo para e no campo CC. Com cópia, todo mundo que está no para e CC, exceto quem clicou, porque quem clicou está lá no campo D. E CCO está em branco, CCO está em branco. Se clicar em encaminhar, aí já é diferente. Encaminhar, quem clicou vai lá para o campo D. O para, o CC e o CCO fica em branco. Encaminhar vai aparecer assim, ó, em ou enc, ou ainda FW, de forward. Aí, o texto que estava aqui dentro permanece. O arquivo que estava anexo permanece. Beleza? Essas são as funções para responder a todos e encaminhar. A Banca Vunesp ama esse assunto, adora esse assunto. E às vezes você precisa saber quantos receberam a mensagem. Aí ele recebeu a mensagem, encaminhou, recebeu a mensagem, respondeu para todos. Quantas pessoas receberam as respostas de fulano, de ciclano, de beltrano? É assim que pode cair na prova de vocês. Então, anota aí que isso tudo que eu acabei de falar é muito importante. E chegamos ao fim desse bloco de aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido tudo sobre correio eletrônico. Eu acho que pode ser uma questão da sua prova, até mais de uma questão. E continuamos no próximo bloco de aula. No próximo bloco, a gente fala de internet, de navegadores, de busca e pesquisa. Continue com a gente, estudando para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Um beijo, abraço e até o próximo bloco. Tchau, tchau.